Pessoal, boa noite a todos. Agradeço aí todo mundo, né, pessoal que está aqui presente. Meu nome é Regiane, sou aqui da cidade mesmo, natural daqui de Eloy Mendes, e contar um pouquinho da minha vida assim na parte espiritual, né? Eu nasci em berço católico, vivi toda a minha vida, já tive algumas experiências também na igreja evangélica e voltei, né, na igreja católica e hoje eu estou aqui. E assim, é com grande alegria que eu estou vindo aqui hoje dar essa palestra. É uma coisa assim que me trouxe assim, um preenchimento muito grande no coração, sabe? É uma coisa que eu fiquei muito feliz de estar aqui, de estar podendo participar e trazer um pouquinho assim do que eu estudei para vocês, compartilhar um pouquinho. Eu sei que muitos de vocês têm um entendimento muito maior do que o meu, sabe muito mais do que eu consegui assim, estudar, absorver para trazer aqui para vocês, tá? Peço desculpas se às vezes tiver alguma falha, errar alguma coisa e o que vocês quiserem complementar, me corrigir, fique à vontade, tá? Vou ficar muito honrada da participação de vocês aí, tá bom? Então hoje nós vamos falar, vai ser sobre o capítulo 45, Necessidade Essencial, né, do nosso livro aí, Vinha de Luz. Vou fazer primeiro a leitura do que é esse capítulo para conseguir falar com vocês um pouquinho do que eu estudei, do que eu procurei saber aí dessa parte do livro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa é uma frase de Jesus, está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltasse recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declaro, mestre, haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé viva e ativa é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade, podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível que reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade, que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Bom, o que a gente, assim, de início, a gente tira, né, desse capítulo, necessidade essencial. O que é o importante, que nos chama a atenção? É o que Jesus faz, é o pedido que Jesus faz ao Senhor Supremo, ao nosso Deus. Para quê? Para que a fé de Pedro não se desfortaleça, para que a fé dele tenha sempre fortalecimento diário. Mesmo vivendo no mundo material, que é o mundo que nós vivemos, né? Nós, como corpo físico, vivemos no mundo material. Então, sabemos, a partir de então, que nesse mundo material, nós estamos, assim, sujeitos a muitas diversidades que podem influenciar aqui na nossa fé. E Jesus sabe disso, Jesus tem conhecimento disso, do mundo que Pedro está. Por isso que ele pede ao Senhor Supremo que sempre o fortaleça na fé, o dom da sua fé. Então, para entender um pouquinho, eu pesquisei um pouquinho da palavra fé. O que é a fé? O que a gente encontra, né? Cada um tem a sua fé, tem o seu sentimento. Mas o que a gente busca aí? O que a gente vê? Internet, livros e tudo mais. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. A fé é um sentimento de total crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência
que comprove a veracidade da proposição em causa. A primeira de 3 virtudes próprias da teologia é a fé, esperança e caridade. No Livro dos Espíritos faz menção de fé. Então eu trouxe aqui um trecho que é sobre a questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Resposta: com relação à vida material, é a posse do necessário. Isso é importante, uma coisa que eu vou falar um pouquinho também. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Já no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, tem no item 7, que menciona também sobre a fé. Lá tem uma passagem que esclarece o conceito da fé racionada. A fé racionada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável, só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, nesse texto, o que a gente busca? A gente sabe que, de um lado, a gente tem a nossa necessidade essencial, que é o que Cristo pede aí a Deus, para fortalecer em Pedro, e a gente sabe que, do outro lado, existe a necessidade material, né? Porque nós estamos aqui, nós estamos encarnados, o nosso físico necessita desse bem material. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, mas tudo isso tem que ser algo na medida. Nada que ultrapasse, tem que ser algo que você dê o valor exato para aquilo. Porque, em contrapartida, temos a nossa necessidade essencial, a nossa fé, que é o mais importante de tudo, né? Ter a nossa fé e que a nossa fé esteja sempre fortalecida. Então, nós estamos sempre rodeados de condições materiais, como eu mencionei, alimentar, trabalhar, exercer os direitos de cidadão, que é uma coisa que temos, né? E a nossa obrigação, por exemplo, esse ano agora em outubro tem as eleições. Nós temos esse dever, nós temos que cumprir essa parte nossa física aqui como encarnado. Ter as nossas rotinas. Só que nisso a gente tem que atribuir o seu verdadeiro valor. A gente não pode pôr isso sempre em primeiro lugar e deixar a nossa fé em segundo lugar. Não pode. Porque muitas das coisas, tudo que é material, ele vai ficar aqui. Quando a gente desencarnar, vai ficar. Daqui nós não levaremos nada. Então, quando a gente retornar à nossa pátria espiritual, o que é material aqui fica. O que a gente leva são os ensinamentos, a nossa evolução, né? Eu vou até falar um exemplo particular. O Raul até não me deixa mentir. Mas o que às vezes acontecia muito comigo? Eu sempre fui de levantar muito cedo. E tipo assim, às vezes eu já acordava, nossa, eu tenho que pôr a roupa para lavar, eu tenho que cuidar dos cachorrinhos, eu tenho que fazer isso, tenho que recolher aquilo, nossa, já tenho que fazer o café, já tomar o banho, nossa, já ir trabalhar, e fui. Eu tenho minha rotina, eu tenho toda ali a minha rotina, mas o que eu errei? Desde o momento que eu levantei, o que é o meu pensamento? Fazer as minhas coisas de casa, pôr em dia as minhas coisas, ir trabalhar, tomar meu banho, fazer o café. E a minha fé? E a minha necessidade essencial? Eu deixei ela de lado, eu errei. O que é o importante? O que é o essencial para a gente, na nossa vida, na nossa evolução aqui? A fé é o princípio de tudo. Quantos de nós aqui às vezes levantamos nessa rotina de atividade nossa e do dia a dia, porque o mundo hoje nos cobra muito, né? Então, assim, é o tempo que passa muito rápido, as atividades que a gente tem para cumprir, os serviços que às vezes exigem muito, e a gente deixa a nossa necessidade essencial de lado. Quantos de nós que levantamos aí nesse batidão e deixamos de agradecer a Deus por enxergar, por escutar, por sentir, por falar? Isso é um básico, isso vem da nossa fé. É um essencial que a gente precisa aí ter todos os dias e não deixar aí a parte material aqui do mundo falar mais alto do que a nossa parte essencial. E para a nossa fé, a nossa fé tem que ser sempre fortificada. Nós não podemos deixar ela, eu tenho fé,
e é essa fé que eu tenho e tá bom assim. Não. O que a gente precisa fazer para sempre estar fortificando a nossa fé? Que é o importante aqui para a gente, que é o que a gente está trabalhando no tema. Evitar viver de lamentações. Viver em lamentações, viver em pensamentos negativos. O que isso atrai para a gente? Atrai negatividade. A gente tem que viver o quê? Viver em pensamentos positivos, né? Ter a prática da caridade. Isso são meios que fortalecem a nossa fé. São meios que a gente tem aqui nas mãos, que a gente tem, que pode usufruir disso para ir aumentar a nossa fé, fortalecer cada vez mais. Porque hoje eu posso estar muito bem, acordei bem, nossa, estou super feliz, não tive nenhum problema, tudo fluiu super bem, meu serviço está tudo ok. Nossa, minha fé está ótima hoje. Mas chega amanhã, ai, hoje eu tive um probleminha, hoje eu não acordei bem, hoje, nossa, ai, eu tive um problema lá no serviço, ai, alguém me desagradou, aconteceu alguma coisa negativa, ai, minha fé hoje está lá embaixo. É assim que a gente tem que trabalhar? É assim que a gente tem que pensar em ser? Não. A gente tem que pensar em quê? Uma constância, né, da fé. Trabalhar essa fé sempre, todos os dias, todos os dias. Por quê? Por que os dias ruins virão? Por que teremos dificuldades? Porque aí é o que Deus permite para a nossa vida. É o que Ele traz para a gente trabalhar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Porque são nos dias mais difíceis, nos dias piores que a gente vive, que a nossa fé está ali presente. Que é o que a gente tem que trabalhar com ela. Vou dar um exemplo da pandemia, né? Que foi algo assim bem mundial, gigantesco. Todo mundo sabe os problemas que tivemos, das mortes, doenças e tudo mais. Que às vezes tem pessoa que ainda tem alguns sintomas aí, né? Que ficaram prejudicados com a doença. A pandemia foi isso. Ela foi uma passagem ruim. E aí vale da gente ponderar. O que eu trouxe de bom disso? O que eu estou trazendo para fortalecer minha fé nessa dificuldade que a gente teve? O que eu trabalhei na minha fé com isso? Será que eu pensei em melhorar, em fortalecer minha fé ou não? Será que eu me entreguei e falei, nossa, pandemia, tudo difícil, tudo ruim, nossa, que dificuldade que a gente tem. O que a gente trabalhou em si? Será que nós trabalhamos da forma correta? Nós trabalhamos a nossa fé? Nos fortalecemos? Será? Então, é isso que eu preciso passar para vocês. O que a gente tem que pegar do lado ruim, do que acontece de ruim, o que vem na nossa vida, que a gente tem que fortalecer na nossa fé. Não vem à toa, não vem por nada. Tudo tem um propósito. E Deus traz esse propósito para a gente, para a nossa vida. Então, às vezes a gente faz assim, não sei vocês, mas se em algum momento da vida já passou por isso, né, esse pensamento, nossa, mas Deus é injusto, né? Poxa, estou sofrendo tanto, já tenho tanto problema, ainda me traz mais essa dificuldade? Mas o que é o propósito? Será que não é aí que Ele está esperando ver o que é a tua fé? Como que você reage? Como que a tua fé está? Está bem? Está mais ou menos? Não está? Não teremos sempre, todos os dias não serão mares de rosas, né? É assim que a gente brinca. Não serão assim todos os dias. Nós teremos as nossas provações, né? E o que é muito importante, o que a gente não pode deixar de fazer para fortalecer também essa fé? Sempre conversar muito com Deus. É através da conversa com Deus que a nossa oração, a nossa fé, o nosso sentimento, ele vai melhorando, vai se aprimorando, vai evoluindo. Porque Deus nos conhece, né? Tanto pensamento, sentimento, mas Ele quer escutar da gente o que a gente tem a pedir, o que é a nossa prece. Ele quer saber, Ele quer escutar da gente. Então, a gente tem conversado bastante com Deus? Está conversando bastante com Deus? Fazendo a prece? Passando para Ele o que é dificuldade, o que é o teu sentimento? O que é a ajuda que você precisa? A gente tem feito isso? Tem conversado bastante com Deus? Ele conhece o nosso íntimo, conhece, mas Ele quer escutar da gente o que a gente precisa, o que a gente busca, o que é a evolução que a gente está procurando aí, né? O que a gente quer melhorar para a gente mesmo. Então, a fé é uma coisa assim, muito importante. E aí disso, eu trago até uma frasezinha, a fé move montanhas. Será que move mesmo? Move.
sentido figurado, montanhas, a gente fala, nossa, opa, né? Mas a fé realmente move montanhas. Se a gente for ver no sentido espiritual do que a gente está trazendo em si, né? A fé é o que nos fortalece, nos ajuda, é a nossa base. Teremos problemas, um atrás do outro, um atrás do outro. Ah, eu perdi meu emprego, nossa, meu carro que bateu, eu tive, nossa, tal problema. Né? Vários probleminhas que surgem da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque nós vivemos no mundo material, estamos aqui fisicamente aqui, então isso faz parte da nossa vida, faz parte da nossa rotina. O importante é saber passar por essas dificuldades. Pode ser da mais pequenininha que for, da maior que a gente tiver que atravessar, que a gente tenha sempre fé. Fé para atravessar todos esses momentos, todas essas dificuldades. E o que a gente vê aqui, olha, na fé, a fé no espiritismo é uma fé sólida e racionada. A fé espírita é efeito e não causa. O indivíduo que possui já experimentou no passado vivências, aprendizados, entre outros, que hoje lhe transmitem toda a certeza e confiança. A nossa fé é sólida, forte, firme. O que ela não permite? Ela não permite acontecer nas nossas vidas. Aborrecimento, tristeza, a falta de reconhecimento. Quando a gente tem uma fé sólida, ela não permite isso. Ela não permite isso se aproximar das nossas vidas. Porque o que vem desse aborrecimento, essa tristeza, essa falta de reconhecimento? Pensamentos desagradáveis, pensamentos pessimistas, desequilíbrio emocional. Quantas vezes, uma ingratidão de um amigo, foram alguns dos itens, né, que foi mencionado aqui no capítulo 45, uma ingratidão, uma falta de reconhecimento. O que isso causa hoje em dia na cabeça de cada um de nós aqui? O impacto que isso tem nas nossas vidas, em cada cabecinha. E o que é a base disso? O que nos previne, o que nos ajuda nisso? A fé. Quantos jovens a gente vê por aí que assim, não tem aquela fé fortalecida, não tem aquela fé sólida, e às vezes qualquer probleminha, qualquer desgaste que tenha, por mínimo que seja, às vezes se afeta tanto nisso, se desequilibra tanto nisso, e o que vem? Vem uma depressão, vem um suicídio, né? Que às vezes a pessoa está tão fraca na tua fé, ela não tem aquele sentimento, aquela força, aquela confiança em Deus, que ela se perde. E até no grupo foi mencionado, né, essa semana, falando da questão aí de suicídio, que aumentou. Então eu mencionei jovens, mas não só jovens, várias faixas etárias aí a gente vê, né, que às vezes a pessoa não está naquela fé fortalecida, naquela fé sólida, e qualquer coisa que venha acontecer, a desequilibra totalmente. Certo? Essa é a questão da fé sólida. E a nossa fé racionada? Porque é o que a gente trabalha, né? A fé racionada. O que é? A fé racionada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Por quê? Porque fazemos muita leitura, procuramos ter conhecimento, né, daquilo que a gente está trabalhando, está fazendo, está evoluindo. Por isso que fala também que é a fé racionada, que é a fé que está sempre raciocinada, que é a fé que está sempre em constante contato com a razão. A gente sempre procura por um saber mais amplo, a gente faz os argumentos, faz os questionamentos, a gente quer entender, quer saber de tudo um pouquinho, né? Por isso que essa é a nossa fé raciocinada. E dela nós trazemos aí 5 princípios fundamentais da fé que é raciocinada. Vocês sabem quais são? Sabe? Algum palpite? Não? 5 princípios fundamentais da fé raciocinada. Deus, em primeiro lugar. A imortalidade da alma. A pluralidade das existências ou reencarnação. Né? Comunicabilidade dos espíritos ou mediunidade. E, finalmente, a pluralidade dos mundos habitados. São os 5 princípios fundamentais da fé. E o que vem sempre em primeiro é Deus. É o que está sempre em primeiro lugar, né? Então, disso nós trazemos assim
traz para a gente um grande ensinamento. Eu particularmente dei o exemplo, assim, brincando, da minha rotina, do que às vezes eu fazia, mas é o que às vezes realmente acontecia. E que às vezes acontece com a gente em casa e a gente não se dá conta, a gente não presta. Às vezes é tanta correria no dia a dia que deixa a nossa necessidade essencial, a nossa necessidade interior, a nossa fé, para depois. E põe tanto valor na necessidade material. É isso que a gente precisa ficar atento. Procurar, assim, melhorar. Não dar o valor a mais do que aquilo é realmente, né? Nós vivemos num mundo material, necessitamos, sim. Nós precisamos trabalhar, porque a gente precisa pagar uma continha de energia, precisa pagar a água, fazer a comprinha do mês, né? Nós precisamos disso. E temos essa oportunidade de desfrutar desses bens materiais. Só que a gente tem que dar o devido valor. A gente não pode ostentar em cima disso, ter luxúria em cima disso. Não. A gente precisa do quê? É do básico, do necessário para viver. Mas tem pessoas que têm a mais. Tem pessoas que têm a mais, têm essa oportunidade de ter uma casa maior, um carro mais novo, um carro melhor, né? De ter algum bem material melhor do que o seu próximo. Ele não é proibido dele usufruir disso. De maneira nenhuma, desde que ele dê o seu devido valor, que isso não lhe suba para a cabeça, né? Como às vezes a gente usa assim de termos. Isso que é essencial, saber diferenciar. E tantas vezes que a gente tem um bem material, tem uma condição tão melhor que a gente pode ajudar o nosso próximo. E é isso que a gente pode trabalhar, fazer isso, ajudar o nosso próximo, de diversas maneiras a gente pode ajudar, e em meios materiais também. É um deles, não deixe de ser. Então, eu achei bem interessante nessas pesquisas que eu fiz, para poder falar um pouquinho para vocês, sobre uma questão que é série de ações que são fundamentais para a prática da fé raciocinada, que é esse papelzinho que eu trouxe aqui para vocês, que eu distribuí, né? Eu achei assim interessante. Cada um tem a sua prática, o seu meio de ter ali a sua fé, de exercitar, de evoluir ela. Mas eu achei uns tópicos bem interessantes. Eu queria mesmo compartilhar com vocês, né? Nós temos aí 10 tópicos. O primeiro: comece o dia acendendo no peito a luz da prece. O que é o essencial? O que é que a gente precisa fazer? Ter a nossa conversa diária com Deus, né? Fazer as nossas preces, está iniciando o nosso dia ali. O que é a nossa necessidade essencial? A fé. Como que a gente trabalha ela? Com as nossas preces. Agradecer a Deus por mais um dia, agradecer a Deus por respirar, por estar bem, né? Isso, não ter ficado doente, nenhuma sequela, nada, é essencial, né? 2. Envie aos amigos um pensamento de amor e envolva os desafetos em vibrações de paz. Esse também é um tema que eu vou querer falar daqui a pouquinho. Verifique a sua agenda e trace as tuas metas para hoje, de modo a não perder tempo. Ou seja, a gente pode ter a nossa rotina, pode ir, nossa, eu preciso fazer isso e tal. Isso é mais do que o ideal para você não perder o seu tempo ali no dia. Mas é isso que não pode acontecer, o exemplo que eu dei. Eu deixar isso como prioridade e a minha necessidade essencial, que é a minha fé, fazer a minha prece, ficar para um depois. E aí você faz toda a tua rotina, trabalha toda a sua rotina e você deixa a sua fé de lado. É isso que não pode. É essa inversão que não pode ser praticada. Estampe no rosto um sorriso fraterno e coloque nos lábios palavras de gentileza. Gentileza gera gentileza, né? O que um bom dia, um olá, como você está, para uma pessoa que você encontra na rua, para o seu colega de trabalho, o que isso não é bom, que motiva ele, né? Às vezes a pessoa está tão tristinha, um bom dia, um sorriso que você demonstra para a pessoa, alegra. Quem que se não alegra com um sorriso gostoso, harmonioso, não é? Não te mostres pessimista, mas não esperes atravessar os dias sem problemas. É o que eu comentei anteriormente. Teremos dias bons? Muitos, muitos. Mas também teremos dias com dificuldades, com problemas, né?
Posso ter um probleminha, por mais simples que for, no serviço, em casa, na rua, qualquer coisa que seja. Mas são as provações, é o que Deus permite para a gente, para pôr a nossa fé em prática, aumentar, evoluir a nossa fé. Afasta-te da crítica destrutiva, procurando encorajar os companheiros nas lutas em que se empenham. Ouvido os pequeninos aborrecimentos e esforça-te por superar esse ou aquele contratempo, predispondo-te a compreender e perdoar sempre. O que são os pequenos aborrecimentos, as coisas que nos desagradam? Aborrecimento, tristeza, uma falta de reconhecimento. Não é isso que a gente tem que absorver para a gente, trazer para o nosso íntimo. É isso que a gente vai deixar de lado. O que a gente vai trabalhar? Com um perdão em cima disso. Perdoar, às vezes, quem quer nos afetar dessa forma. Não vamos absorver isso, não. Por quê? A partir do momento quando a gente absorve e a gente não tem uma fé sólida, os pensamentos desagradáveis, eles estão presentes na nossa vida. Acontece o desequilíbrio emocional. Agora, se a gente tem uma fé sólida, não, aí já é diferente, né? Isso não vai te afetar. Isso não vai te causar um desequilíbrio emocional, de forma alguma. Aprenda a guardar silêncio para que saibas falar no momento oportuno. Não deixes passar a oportunidade de fazer o bem a quanto se aproxime dos teus passos. 10, por último. Confia em Deus e persevera na trilha do dever, na certeza de que, haja o que houver, a misericórdia divina te sustentará. Ou seja, a gente sabe que Deus sempre está presente, né? Ele sempre está junto de nós. Então, isso é uma confiança muito grande que Ele traz para nós, que a gente sabe que Ele sempre está aqui do nosso ladinho, nos apoiando, nos orientando, nos guiando, nos ajudando, em todos os momentos das nossas vidas. Eu coloquei a fonte, né? Essas ações aí, eu busquei nesse site, conteudoespírita.com. Depois, se vocês quiserem acessar lá, tem um conteúdo bem legal, bem interessante. Mas eu achei, assim, um tópicozinho legal para a gente trazer no nosso dia a dia algumas ações que a gente precisa mesmo pôr em prática. E eu sei que cada um de vocês tem a sua ação em particular, né? E que continue com ela, sim, que trabalhe mais ainda com ela. Mas quem sabe, algumas dessas ações aqui complementam aí o nosso dia a dia, complementam aí na prática nossa, né, da fé racionada. Bom, o que eu acho muito importante dessa palestra, do capítulo que a gente está estudando aqui nesse momento, é porque como que é divino, como que é interessante, né? O que Jesus faz, o que é a atitude de Jesus. Porque em nenhum momento Jesus vai até Deus, vai até o Senhor Supremo e pede para Ele assim, meu Senhor, ajuda Pedro. Nossa, em alguma questão material da terra. Não, em nenhum momento Ele faz isso. O que Ele faz? Ele vai até Deus e pede a Deus para fortalecer Pedro. Ou seja, o que a gente tira de exemplo disso e que a gente deve até seguir mesmo esse exemplo, né? Mais do que deve. Deus faz o quê? Ele pede, Ele ora pelo seu próximo, não por si próprio. Ele ora pelo seu próximo. E isso que é uma coisa muito importante, que a gente pode trabalhar isso também. Ter esse tipo de atitude, ter esse tipo de ação, orar pelo nosso próximo. Né? Transmitir pensamentos positivos, querer desejar o bem para ele, transmitir não só pensamentos, mas também os melhores sentimentos que a gente tem. Amor, felicidade. Por que não compartilhar com o nosso próximo? Por que não dar uma palavra assim de afeto, dar um abraço, uma atenção para ele, né? Porque ele precisa de atenção. Porque o que acontece? A gente tem que orar em si, não só por nós mesmos, mas devemos orar pelo nosso próximo, pelo nosso irmão, por alguém que está necessitado aí nesse momento. E quando fazemos esse tipo de oração e também assim vibramos pelo nosso próximo, nós trazemos para próximo dele o que há de melhor. Por quê? Por que a gente trabalhar dessa forma? Por que é bom fazer isso? Porque a partir do momento que eu tenho vibrações, eu tenho sentimentos que eu transmito para o meu próximo, aquele sentimento ruim, aquele sentimento negativo,
isso não vai para ele. Isso vem para mim. Isso me atinge diretamente. Então eu vou querer, assim, prejudicar meu irmão, desejar o mal para ele. Isso me atinge diretamente. Isso me traz uma negatividade muito grande para a vida. E o que é interessante aí nesse momento a gente fazer? Transmitir pensamentos positivos, ter atitudes positivas com esse nosso irmão. Porque a partir do momento que eu vibro no amor, eu transmito o amor para ele, eu recebo o amor. Então, como que é bom, né? Você compartilhar isso, você ter essa oportunidade de transmitir um sentimento bom, saber que você está em outra vibração, em outro momento da sua vida e que você pode compartilhar isso com o seu irmão. Não só pode, como deve, né? Pensar no próximo, pensar no irmão que está necessitado aí. Às vezes na correria, no dia a dia, encontra, por exemplo, aqui na palestra e tal. Às vezes no íntimo a gente não sabe se tem algum companheiro que está com alguma dificuldade, alguma coisa. E às vezes o momento que você está ali com ele, que você dá uma atenção, deixa ele conversar com você, dialogar com você, que você quer ser prestativo, que você quer ajudar, isso muda muito, 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 muito. Então, quanto mais a gente vibrar no amor, mais amor a gente vai receber. Se a gente vibrar no pensamento negativo, nos desejos negativos para uma pessoa, nós estaremos vibrando nessa mesma sintonia. E é isso mesmo que a gente quer? Será que é? Não. Nós queremos vibrar no amor. Não é? Tem que ser, né? No amor. Que isso? Vibrar é pensar no nosso semelhante, com amor, e procurar dispor a ele todos os sentimentos mais nobres que podemos sentir. Então, o que a gente transmite para o nosso próximo, reflete nós mesmos. E isso tem que ser diário, tem que ser assim, tem que condizer com o que você realmente deseja fazer, porque passaremos por perturbações, desafios. Então, trabalhar na nossa fé tem que ser diário. Todos os dias ali a gente está trabalhando nisso, pensando nessa evolução, no que a gente pode estar melhorando, aumentando aí a nossa fé, ajudando o nosso próximo. Né? Porque, assim, às vezes, o mundo hoje está tão diferente. Você não tem um bom dia, um olá, né, uma forma carinhosa de, às vezes, alguém que você encontra na rua, no teu próprio local de trabalho. Às vezes em casa mesmo. Estou falando de serviço, tudo e tal, mas às vezes em casa mesmo a gente não tem isso. Né? E faz falta. Faz falta. Um gesto de carinho, um abraço, faz falta para o nosso irmão. Então, a mensagem que eu queria trazer para vocês era essa. O que é a nossa necessidade essencial? Eu consegui expressar? Vocês conseguiram sentir o que é uma diferença do que é a nossa necessidade material aqui, aonde que ela tem que ser colocada, e o que é a nossa necessidade essencial, a nossa fé, aonde que ela tem que ser colocada? Sempre em primeiro lugar, né? Sempre. Então, tem uma coisa que eu gosto muito e eu queria compartilhar com vocês, que é uma música, sabe? Por quê? Porque a música eu acho que traz leveza. Adoro, eu gosto. Então, eu espero que vocês gostem também. Bom, é isso que eu queria trazer para vocês. No fundo do coração, eu fiquei muito feliz mesmo de compartilhar um pouquinho aí do que eu pude aprender, né? Tá trazendo aqui para vocês.